Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre algo que transformou completamente a minha jornada espiritual, que foi a minha conexão com os mestres da Grande Fraternidade Branca. Então eu vou compartilhar como que foi esse processo de me conectar com esses mestres, como que acontece a comunicação e o que que isso me ensina sobre trazer a força e a sabedoria desses mestres para o dia a dia. Fica aqui comigo que depois eu vou falar também o que é a Grande Fraternidade Branca e vamos falar sobre alguns dos mestres que fazem parte dela. Inclusive, vou mostrar aqui algumas imagens que eu criei, que são fotos canalizadas para mostrar como eu costumo os ver. Então, bora lá começar. O que é a Grande Fraternidade Branca? A Grande Fraternidade Branca é uma fraternidade de seres de luz que tem como objetivo promover o desenvolvimento evolutivo do planeta Terra. É um grupo muito grande, composto tanto por mestres do Oriente quanto do Ocidente, e eles já estão aqui no planeta há milhares de anos. Eles sempre fizeram parte da história da Terra. Já estavam presentes desde as civilizações antigas, como Atlântida, Lemúria, já atuavam na época do Egito Antigo. Inclusive, nos registros históricos, quando as pessoas falavam que se comunicavam com os deuses, muitas vezes eram com esses seres de luz, mas por não compreenderem na época, elas achavam que estavam falando com deuses. E o nome Branca não tem relação com cor de pele. Faz referência ao halo de luz que esses seres têm na sua aura por conta de ter um grau evolutivo muito elevado. E também faz referência à luz branca, que simboliza a totalidade e a união de todas as cores do espectro divino. Esses mestres sempre atuaram nas mais diferentes áreas, setores, religiões. Sim, eles estão presentes em diferentes religiões, às vezes até por outros nomes. Foram responsáveis também pela criação de muitas escolas espirituais e sociedades iniciáticas, como, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, a Maçonaria, a Sociedade Teosófica, que foi fundada pela Helena Blavatsky por orientação dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Por exemplo, o mestre Eumória, o mestre Kutumi e o mestre Saint-Germain. Essas escolas iniciáticas ajudavam a difundir a sabedoria e os ensinamentos dos mestres ascensionados. E até hoje eles continuam a atuar com os trabalhadores da luz em todo o mundo e continuam ajudando aqueles que buscam expandir a consciência. Como é que foi esse processo de eu me conectar com os mestres da Grande Fraternidade Branca? O meu contato com eles começou quando eu ainda era criança. Desde criança eu tenho mediunidade e eles já me acompanhavam, mas eu ainda não sabia disso. E com o passar dos anos, o meu mentor espiritual ele foi se apresentando e ele também faz parte da Grande Fraternidade Branca. Ele não é nenhum dos 7 que são os mais conhecidos, mas a Grande Fraternidade Branca é um grupo muito grande. E a partir dele eu fui ampliando a minha conexão com outros mestres da Grande Fraternidade Branca também. E é importante dizer aqui que isso não aconteceu da noite para o dia. Foi toda uma jornada de vários anos de estudo, de aprofundamento, de prática e de constância. Os primeiros mestres da Grande Fraternidade Branca que eu tive contato consciente foram o mestre Eumória e mestre Hilário. Mas, antes disso, eu já tinha tido contato com outros mestres quando eu era criança e só me foi revelado isso tempos depois. Tem um episódio que aconteceu comigo que ficou muito marcado na minha memória. Quando eu tinha, assim, uns 7 ou 8 anos de idade, como eu falei, eu já tinha mediunidade desde criança, e um certo dia eu tive um sonho que foi muito real, eu acredito que deva ter sido desdobramento, que eu estava numa nave, e lá nessa nave tinha vários seres de luz. E aí, quando eu acordei desse sonho e eu abri os olhos, eu vi 2 mestres de luz parados na frente da minha cama. E aí eu fiquei olhando assim para eles, e na medida que eu fui fixando o olhar, eles foram desaparecendo. E essa memória ficou muito gravada na minha mente durante a minha vida toda. E foi só vários anos depois, quando eu já tinha me aprofundado no contato com os mestres da Grande Fraternidade Branca, eu já tinha contato com eles há um tempo, que um dia o mestre Serapis Bey me revelou que ele tinha sido um desses mestres que eu vi quando eu era criança. E tempos depois, eu tive uma experiência com o mestre Saint-Germain, em que ele me revelou que ele tinha sido o outro mestre que eu vi quando eu era criança. A espiritualidade foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tive como uma coisa natural, nunca pensei como algo sobrenatural. Então eu convivi com isso a minha vida toda e eu cresci num ambiente em que eu tinha abertura, eu tinha liberdade para falar sobre esses assuntos. Eu cresci numa família espírita e minha vida toda eu frequentei casa espírita. E eu passava muito tempo com a minha avó materna, que sempre foi muito espiritualizada. Ela tinha uma estante de livros, cheia de livros de espiritualidade, da Grande Fraternidade Branca, e eu amava ficar olhando os livros dela. Ela conversava comigo sobre esses assuntos e eu aprendia demais com ela. Então, desde criança, eu já escutava falar sobre a Grande Fraternidade Branca, sobre o Mestre Saint-Germain. Ela já me falava sobre o Eu Sou, que é o poder que existe dentro de cada um de nós.
Então ela falava: "Ingrid, se conecta com o seu eu sou, porque é o poder que tem dentro de você". Desde criança ela já me falava isso. Então isso sempre fez parte da minha vida. E aí com o tempo eu fui me aprofundando nos estudos. Quando eu tinha em torno de uns 20 e poucos anos, eu fiz cursos de desenvolvimento mediúnico. E isso me ajudou demais a entender melhor a minha mediunidade, a conseguir identificar o que que é energia minha, o que que é de outras pessoas, o que que é de espíritos do ambiente. Depois eu comecei a frequentar reuniões mediúnicas, isso já faz muitos anos, eu frequento desde então, que me ajudou demais também a desenvolver ainda mais a minha mediunidade e também a aprender desdobramento consciente. Hoje, os mestres da Grande Fraternidade Branca que eu mais tenho contato no dia a dia são o mestre Serapis Bey, mestre Eumória, mestre Hilário e mestre Saint Germain. Mas eu também já tive contato com o mestre Rovena, mestre Confúcio, mestre Kutumi, mestre Nada e mestre Palas Atenas. E é muito bom ter esse contato com esses mestres, porque eles têm uma energia muito boa e estão sempre trazendo orientações, aprendizados, eles estão sempre me fazendo sair da zona de conforto no sentido de buscar conhecimento. Então, eles não trazem a resposta pronta, mas eles geram reflexões que me fazem ir buscar as respostas. Então, é um processo contínuo de muito aprendizado e crescimento. E hoje eu consigo identificar a energia de cada um deles. Então, eu sei quando um deles está aqui, quando eu estou tendo contato com um desses mestres. Eles me ajudam no meu trabalho espiritual, nos conteúdos e nas canalizações. Vamos agora entender os 7 raios. A Grande Fraternidade Branca tem muita ligação com os raios cósmicos, que é um conjunto de energias emanadas da fonte criadora que tem como objetivo sustentar e equilibrar o universo e tudo que nele habita. Esses raios são verdadeiros condutores de energia, de potências, distribuidores de forças. Eles são como modulações dessa energia divina, cada um com atributos e características específicas. Os 7 raios principais são: primeiro raio, o raio azul, que representa a vontade divina, a coragem e a justiça. O segundo raio, o raio amarelo, que representa a sabedoria, a iluminação e o discernimento. O terceiro raio, o raio rosa, que representa o amor divino, amor incondicional e a compaixão. O quarto raio, o raio branco, que representa a purificação, a harmonia e a ascensão espiritual. O quinto raio, o raio verde, que representa a cura e a verdade em todos os níveis. O sexto raio, o raio rubi, que representa a paz, a devoção e o serviço amoroso. E o sétimo raio, que é o raio violeta, que representa a transmutação, a liberdade e a alquimia interior. Cada um desses raios tem um dirigente, que nós chamamos de Chohan. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses Chohans e vou aproveitar para mostrar uma foto que eu criei, que é uma foto canalizada de como eu costumo ver esses mestres. Vamos começar com o primeiro raio, o raio azul. O Chohan do primeiro raio é mestre Eumória. Ele representa os atributos do poder, da vontade divina, da justiça e da coragem. Em outras encarnações, ele já foi rei Arthur, que reuniu os cavaleiros da Távola Redonda na Inglaterra. Também já foi Melquior, um dos 3 reis magos que visitaram Jesus. Foi Abraão, pai do judaísmo, e Akbar, o Grande. Na sua passagem pela Índia, viveu como príncipe Rajput, conhecido como Eumória Khan, um sábio e governante que era muito conectado à espiritualidade e ao serviço à humanidade. Nessa encarnação, ele conseguiu unir a força do líder com a devoção ao bem, se tornando um exemplo de equilíbrio entre poder e sabedoria. Mestre Eumória nos ajuda a alinhar a vontade pessoal à vontade divina, a superar o medo de agir e a seguir firme no nosso propósito, mesmo diante de dificuldades. Você pode pedir auxílio a Mestre Eumória para questões ligadas à justiça, à coragem, à determinação, à proteção espiritual e para ativar o seu poder interior. Você também pode imaginar uma luz azul descendo sobre você. Vamos agora para o segundo raio. O Chohan do segundo raio é Mestre Confúcio. Antes dele já foram Chohans também desse raio, Mestre Kutumi e Mestre Lanto. Mestre Confúcio foi um dos maiores sábios da humanidade. Ele viveu na China na época antes de Cristo e desde aquela época ele já trazia ensinamentos sobre virtudes, sobre ética, sobre respeito, sobre família, sobre você cultivar o seu poder interior. Ele representa os atributos da sabedoria, da iluminação e do discernimento. Você pode pedir ajuda a Mestre Confúcio quando você precisar de alguma orientação na sua vida, quando você estiver diante de alguma situação que você não sabe muito bem o que fazer, ou quando você tiver que tomar uma decisão.
Você também pode imaginar a luz amarela descendo sobre você, ou então imaginar essa luz amarela sobre a situação que você busca resolver. Bora agora para o terceiro raio, o raio rosa. O Chohan do terceiro raio é Mestre Rowena. Ela representa a energia do amor incondicional. Mestre Rowena já foi sacerdotisa no Templo do Amor, na Atlântida. Ela também foi Lady Rowena, que viveu na Inglaterra do século XII, na época da Terceira Cruzada, durante o reinado do Ricardo Coração de Leão. Ela é retratada no livro Ivanhoe, do Sir Walter Scott, que é sobre a história desse cavaleiro Ivanhoe, que é leal ao rei Ricardo Coração de Leão, e traz a história de romance dele, do Ivanhoe, com a Lady Rowena. Também foi Mary Stuart, que viveu na Inglaterra do século XVI, e no século XVIII foi Maria Antonieta, rainha da França. Mestre Rowena representa os atributos do amor, da beleza e da compaixão. Você pode pedir ajuda para Mestre Rowena para questões ligadas a fortalecer o seu amor próprio, a harmonizar relacionamentos e a ajudar a transformar mágoas em perdão e compaixão. Você também pode imaginar a chama rosa descendo sobre você ou então sobre a situação que você busca ajuda. Bora agora para o quarto raio, o raio branco. O Chohan do quarto raio é Mestre Serapis Bey. Ele orienta aqueles que estão no seu processo de ascensão espiritual e maestria interior. Ele já foi sumo sacerdote do Templo da Ascensão, na Atlântida, e antes do afundamento daquele continente, ele levou os ensinamentos e a chama da ascensão para Luxor, no Egito, onde também fundou um Templo da Ascensão. Lá, em planos sutis, continua guiando as pessoas que estão no processo de despertar e expansão da consciência. Em outras encarnações, Mestre Serapis Bey já foi Thor, da civilização nórdica, também o faraó Amenhotep III, que levou o Egito para o auge do seu prestígio diplomático, prosperidade e paz. Também foi Leônidas, rei de Esparta, entre outras encarnações. Ele representa os atributos da pureza, da disciplina e da ascensão espiritual. Você pode pedir ajuda para Mestre Serapis Bey para desenvolver o seu autodomínio, para purificar pensamentos e emoções e para transformar conhecimento, aprendizado espiritual em prática, elevando o seu nível de consciência. Bora seguir agora para o quinto raio, o raio verde. O Chohan do quinto raio é Mestre Hilário. Em outras encarnações, ele foi Paulo de Tarso, difundindo os ensinamentos de Jesus, e foi um dos grandes responsáveis por expandir o cristianismo para além do mundo judaico, fazendo com que chegasse também em outros povos e culturas. Antes disso, ele já tinha sido sumo sacerdote no Templo da Verdade, na Atlântida, e antes do afundamento desse continente, ele levou os ensinamentos e a chama da verdade para a Grécia. Lá, ele fundou um Centro da Verdade que veio a se tornar o Oráculo de Delfos, que foi um dos centros espirituais mais importantes da Grécia Antiga. Também foi Santo Hilário, na Palestina, onde ele fez muitos milagres de doenças. Ele fez a sua ascensão naquela encarnação. Mestre Hilário é professor da verdade e da ciência e também atua promovendo a cura, incluindo a cura do corpo físico, da mente, das emoções e do espírito. Você pode pedir ajuda para Mestre Hilário para tratar questões de saúde, para equilibrar emoções, para se conectar com a sua verdade interior e também para receber inspiração em estudos ou produções científicas. Você também pode imaginar a chama verde descendo sobre você ou projetar uma luz verde nas regiões do seu corpo que você busca tratar. Vamos agora para o sexto raio, que é o raio rubi. O Chohan do sexto raio é Mestre Nada. Ela traz os atributos da paz, da devoção e do serviço amoroso. Em outra encarnação, ela foi Maria Madalena. Antes disso, ela já tinha sido sacerdotisa na Atlântida e também sacerdotisa no Templo de Ísis, no Egito. Também teve uma encarnação como advogada, em que ela atuava em favor dos oprimidos. Você pode pedir ajuda a Mestre Nada para cultivar o amor, a paz interior e o serviço devoto ao bem e à humanidade. E por último, vamos para o sétimo raio, o raio violeta. O Chohan do sétimo raio é Mestre Saint-Germain. Atualmente ele é o diretor cósmico do planeta Terra e também hierarca da Era de Aquário, a Era da Transmutação. Na era anterior, na Era de Peixes, era o Mestre Jesus e desde a década de 50, Mestre Saint-Germain assumiu o cargo. Mestre Saint-Germain já foi José, pai de Jesus, já foi o profeta Samuel, já foi sumo sacerdote na Atlântida, foi Merlin, mago vidente e conselheiro da corte de rei Arthur, que foi mestre Moria. Também foi Roger Bacon, precursor da ciência moderna. Foi Leonardo da Vinci,
um dos maiores gênios da humanidade e desde aquela época ele já trazia nas suas obras conceitos sobre leis universais, sobre a harmonia e simetria do universo, tinha invenções muito à frente do seu tempo, entre vários outros conhecimentos profundos. Também foi William Shakespeare, e inclusive o seu nome já foi escolhido para fazer referência ao Eu Sou, que é um dos maiores ensinamentos do Mestre Saint-Germain e da Grande Fraternidade Branca. Então, se você for reparar, William é will e I am. Então, I am, eu sou, e will é poder, vontade, ou seja, poder do eu sou. Incrível, né? No século XVIII, ele foi conde de Saint-Germain, na França. E nessa encarnação, ele já tinha total domínio sobre si, sobre a matéria e sobre as energias. Ele era alquimista, sábio, tinha conhecimentos profundos e habilidades incríveis. Ele falava 12 línguas, como alemão, francês, italiano, português, chinês, sânscrito. E não só falava com fluência, como ele conseguia adotar gestos, expressões locais, sotaques, como se ele tivesse vivido em cada um desses locais por anos. Então, aonde ele ia, ele era visto como nativo daquele local. E tinha muitas outras habilidades. Ele tocava instrumentos maravilhosamente bem, ele sabia tudo que era fato histórico, e dizem que ele conseguia contar as histórias com uma riqueza de detalhes, como se ele tivesse sido testemunha ocular daquilo. Ele sabia tudo sobre plantas e ervas, criou um elixir da juventude e estava sempre com a mesma aparência de em torno dos 40 anos. Então o tempo passava e ele não mudava de aparência. Inclusive, tem uma história muito interessante que, uma vez, em um baile em Versalhes, uma condessa já de idade avançada viu Saint-Germain e o reconheceu. E aí ela foi até ele e falou assim: há 50 anos eu era embaixatriz em Veneza e eu lembro de ter te visto lá. E você estava assim, com a mesma aparência. Ele tinha uma comunicação envolvente e era super bem relacionado. Ele frequentava as cortes europeias do século XVIII e era um hábil diplomata. Inclusive, ele era conselheiro do rei Luís XV da França. Ele também conseguia prever eventos do futuro e chegou a alertar o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta sobre os acontecimentos da Revolução Francesa. Tudo isso está registrado, tá? Não foi uma história que alguém inventou. Tem trechos em jornais como London Chronicle, tem registro de figuras históricas, por exemplo, essa questão de alertar o rei Luís XVI, a Maria Antonieta. Tem registros da Madame Pompadour, que ela foi dama da Maria Antonieta. Tem registros históricos da Madame de Ademar, que foi amante do rei Luís XV. Então, tem vários registros documentando tudo. Mestre Saint-Germain foi o responsável por tornar possível as pessoas usarem de forma mais abrangente a chama violeta, porque essa energia poderosíssima, antes, ela era mais restrita a quem já tivesse um certo nível evolutivo. Então, era um instrumento, vamos dizer assim, usado pelos mestres, mas ele advogou junto a outros mestres do conselho espiritual para poder trazer essa chama, essa energia, tornar possível as pessoas aqui usarem. Então, a chama violeta, ela é muito poderosa. Ela ajuda a dissolver várias coisas negativas, por exemplo, pensamentos, emoções, padrões negativos, memórias negativas, situações do passado, mágoas, miasmas no ambiente, entre várias outras coisas. Ela ajuda na proteção espiritual também. É muito bom você poder fazer exercícios práticos com a chama violeta, que ajuda demais. E além disso, você pode pedir ajuda para o Mestre Saint-Germain para transmutar emoções e padrões negativos, para se conectar com o seu eu superior, o seu eu sou, e para fortalecer o seu poder co-criador. Você também pode imaginar a chama violeta descendo sobre você e transmutando esses padrões negativos, descendo na sua casa, fazendo a limpeza, a proteção energética. E tem um exercício que é muito simples e prático e você pode fazer todo dia, que é você imaginar a chama violeta rodando em sentido anti-horário ao seu redor, porque isso acelera os seus elétrons e faz com que você eleve a sua vibração, a sua frequência. Então, você fazer isso todos os dias é muito bom, porque vai te ajudar demais. Os mestres da Grande Fraternidade Branca estão o tempo todo aqui, projetando as suas energias positivas, ajudando as pessoas e guiando aqueles que estão buscando a expansão da consciência. Eu recomendo demais você se aprofundar nos conhecimentos da Grande Fraternidade Branca,
porque os ensinamentos deles são realmente, assim, um divisor de águas na sua jornada espiritual. São muito profundos e, ao mesmo tempo, são coisas que você pode aplicar o tempo todo no seu dia a dia. Tem vários livros da Grande Fraternidade Branca, do Mestre Saint Germain, do Mestre Eumória, e são maravilhosos. É muito importante a gente se conectar com a Grande Fraternidade Branca, porque isso nos coloca numa sintonia direta com a luz e com a espiritualidade superior. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixa aqui um like, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar demais a levar essa mensagem para ainda mais pessoas. E conta para mim nos comentários se você já conhecia a Grande Fraternidade Branca, se você já tinha pesquisado sobre algum desses mestres, eu quero muito saber. E a gente se vê no próximo vídeo.